Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brasão Temer TCG. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Estamos perto da meta de 100 inscritos, então não deixe de se inscrever para mim trazer mais conteúdos de Digimon para vocês. E chegando em 100 inscritos tem mais um daqueles vídeos bacanas com memes para vocês. E dependendo aí até um sorteio, tá? Então hoje eu vim trazer para vocês mais uma deck profile, tá? Esse deck profile seria com um deck que eu denominei como Dark Force, que seria com cartas da BT08, focado no Black Wargreymon. Vamos lá? Bom, vamos iniciar aqui pelo nosso berço. Aqui, né, que seria as nossas queridas Digitamas, eu estou usando 4 Coromon da BT05 e um Coromon do Starter. Esse Coromon, ele tem efeito herdado quando o Digimon, né, que está em cima dele ataca, e ele for um Greymon ou um Minimon, né, desde que não seja um Burn Greymon ou Dexturo Greymon, você compra uma carta. Então é muito forte, muito interessante também esse efeito, porque sempre vai te garantir uma mais na mão. E o Coromon, se você tem 4 ou mais cartas na linha evolutiva desse Digimon, o Digimon vai ganhar 1000. Então são duas Digitamas que eu acho bem interessante para iniciar nessa lista. Agora vamos para os Digimon de level 3, que seria os Roki. Eu uso 3 cópias do Black Agumon, né? O Agumon da BT08. Não tem efeito herdado, porém tem efeito quando ele entra, tá? Quando ele é colocado, que seria o One Play, você revela 4 cartas topo do seu deck, adiciona um Greymon para sua mão e um Dragon King, tá? Então, ou seja, ele traz 2 cartas. Então é muito interessante esse efeito. E é uma carta que compensa muito você usar na lista, porque você acaba trazendo 2 Digimons para a mão, tá? Você vai adicionar essas 2 cartas para sua mão, o resto você manda para o fundo do seu deck, em qualquer ordem. Então muito interessante o efeito desse Agumon, tem 2000 de DP, então tem um efeito bem considerável aí, tá? Eu uso uma cópia do Agumon da BT05, basicamente seria o mesmo efeito, tá? Porém ele tem um efeito amplo. Quando ele é colocado, você revela 3 cartas do topo do seu deck, adiciona um Greymon, né, desde que não seja Duro Greymon, nem Burn Greymon, nem Dexturo Greymon para sua mão. E o resto você volta para o fundo do seu deck, em qualquer ordem, tá? Muito interessante também o efeito dele. Eu rodo 2 cópias do Agumon, esse é do Starter 07, né? Que seria o do Galantimon. Ele tem um efeito herdado. Quando esse Digimon ataca o player, né, ataca a security no caso, esse Digimon vai ganhar 2000. Então muito bom também, porque vai garantir mais 2000 aí no Digimon atacante, tá? Eu uso 3 cópias do Agumon da BT06. Esse seria o Agumon que comba com Laços da Coragem. Ele tem um efeito em todos os turnos, uma vez por turno. Quando um Tai é colocado, né, um Tai caminha, você ganha de memória. Então isso é muito interessante porque pode ser tanto no seu turno ou no turno do adversário. Então, por exemplo, se o adversário ataca a Security e é revelado um Tai, você automaticamente ganha um de memória. Então, se o oponente tiver com 1 de memória ou 0, ele já vai passar para o seu turno. Então isso é muito bom e muito interessante, esse primeiro efeito dele, tá? O segundo efeito dele no seu turno, se esse Digimon é um Agumon Laços da Coragem, né, Bond of Bravery, ele ganha Security mais 1. Então, muito interessante para fazer combos com essas cartas, tá? E para finalizar a linha de Roki, né, eu rodo 3 cópias do Agumon da BT01, que seria o Agumon que busca Tamer, tá? Ele tem um efeito quando ele é colocado, você revela 5 cartas do topo do seu deck, você busca por um Tamer, adiciona a sua mão e manda o resto das cartas para o fundo. Como ele não especifica a cor, você pode buscar qualquer Tamer, então isso é muito interessante também por conta desse efeito, tá? Finalizando a nossa linha de Digimon Roki, tá? Level 3, vamos para os level 4, que seria o Digimon Champion. Eu rodo 4 cópias do Black Greymon, tá? Também o Black Greymon da BT08. Ele não tem efeito, porém tem efeito herdado. No turno do oponente, se você tem um Digimon vermelho em jogo, esse Digimon vai ganhar blocker, né? Ou seja, então pode contar tanto na linha evolutiva dele ou no campo, né? Então isso é muito interessante porque ele não especifica que tem que estar na linha evolutiva, né? Então muito interessante também o efeito desse Greymon, tem 6000 de DP,
Então é uma carta muito interessante aí também, tanto para bater, tanto para defender, tá? Eu rodo 3 cópias do Greymon da BT-05. Esse Greymon também eu acho ele muito interessante. Quando você digivolve em cima de um Agumon, você ganha de memória, então o custo dele por evolução vai sair por 1. Então é uma carta muito boa também, tá? Ele tem um efeito herdado no seu turno. Se você tem um Omnimon ou um Greymon na linha evolutiva, o Digimon vai ganhar mais 2000, né? Então ele vai atacar e vai ter mais 2000 aí, aumentando o poder, que sempre é bom você ter uma carta que aumente DP nas listas, tá? Para finalizar a linha de level 4, eu rodo 3 cópias do Greymon do Starter 1, tá? Que dá Security mais 1, um efeito herdado. Então muito forte porque você vai dar uma boa agressivada no adversário, né? E como ele bate Security mais 1, você sempre vai conseguir tirar dano do oponente mais rápido. Tem 4000 de DP, uma carta muito interessante, muito forte também, tá? Agora vamos para a nossa linha de level 5, que seria Digimons Ultimate. Eu rodo 4 cópias do Metal Greymon, esse é o Metal Greymon da X1. O Metal Greymon muito interessante também, muito bonita a arte dele, puxando aí para a arte clássica. O efeito desse Metal Greymon é o seguinte, tá? Ele tem um primeiro efeito quando ele ataca. Quando ele ataca o jogador, né? Quando ele ataca a Security no caso, você deleta um Digimon do oponente que tenha 4000 de DP ou menos. Então isso é muito bom porque se o oponente tem muitos level baixo na mesa, ou tá de Rocky Rush, que é um deck que usa muitos Digimon de level baixo, você vai deletar um desses Digimons, né? Então tirando um pouco da agressividade desse deck, por exemplo, né? Ele tem um segundo efeito no seu turno. Se você tem o Matina ou Dragon King na linha evolutiva, ele ganha Piercing. Então isso é muito interessante porque ele vai dar aquele famoso dano Sniper, né? Que você vai bater no oponente e o dano vai refletir na Security dele, tá? Muito interessante aí também, rodando 4 cópias. Agora eu vou mostrar para vocês que eu rodo 3 cópias do Black Metal Greymon da BT-08. É uma carta muito interessante também, que ajuda bastante no controle de mesa, tá? O Metal Greymon ele tem 8000 de DP. Quando ele digivolve, você digivolve um Digimon do oponente. Como o digivolve é uma mecânica que não especifica level, então o oponente pode estar com level 6, level 7, pode estar com um Digimon muito forte na mesa e você vai voltar um level, né? Então, por exemplo, você está no level 6 e ele vai voltar para level 5, tá? E ele tem um segundo efeito, que ele deleta um Digimon do oponente que tem 3000 de DP ou menos. Então você vai dar digivolve 1 e ao mesmo tempo você pode deletar o Digimon do adversário. Uma carta muito forte, muito interessante, tá? E a arte dele é bem bonita também. Ele tem o segundo efeito, né, que seria efeito herdado no seu turno. Se você tem um Matina ou Dragon King na linha evolutiva, ele pode atacar um Digimon do oponente que está suspendido. Então isso também é muito forte, porque o Digimon que estiver em cima dele, você pode bater no Digimon do oponente, né? E se tiver Piercing, um exemplo, vai refletir na Security, tá? Uso 3 cópias dele. E para finalizar a linha de level 5 de Ultimate, eu uso 2 cópias do Skull Greymon da X1, tá? Esse Skull Greymon também é uma carta muito interessante. 2 cópias nessa lista é o suficiente para ele, tá? Ele tem Security mais 1, então ele é um Digimon que ele vai bater já com 2 de dano, né? Já conseguindo fazer alguns combos aí, como por exemplo o Papo Greymon do Starter Deck, né? Que ele já vai bater com 3 de dano, então isso é um ataque muito forte, tá? Ele tem o segundo efeito, tá? No final do ataque dele você deleta esse Digimon, então ele se deleta, tá? E ele tem um terceiro efeito. Quando ele é deletado, você pode pagar, né, um Agumon da sua trash, porém ele entra suspendido no campo sem pagar o custo de memória. Então, por exemplo, você bateu com ele, foi deletado e você tá com o Agumon Laço da Coragem na sua trash. Aí ele vai entrar restado, tá? Muito interessante aí. Porque se você tiver algum Agumon que tem um efeito de quando colocado, né, one play, esse efeito vai ativar, tá? Os 2 cópias finalizando ali a nossa linha de Digimons level 5, tá? Agora vamos para os Digimons de level 6, que seriam os Mega. Rodou 4 cópias do Black War Greymon. Black War Greymon é uma carta muito forte, muito interessante, bem bonita a arte dele, tem 12.000 de DP, level 12, tá? Custo 12, custo por evolução é 4. Quando essa carta digivolve, você tem um Digimon vermelho na linha evolutiva,
você pode deletar um Digimon do oponente, tá? Se você tem um Digimon preto, você pode deletar um Tamer. Porém, tanto o Tamer quanto o Digimon tem que ter custo 6 ou menos. Então, exemplo, se o oponente está com... Se você evoluir ele, tem um Digimon preto e vermelho, você pode deletar um Tamer de custo 3 e um Digimon de custo 3 do adversário, totalizando 6. Então isso é muito interessante porque você pode deletar... Você sempre vai deletar um Digimon ou um Tamer. Então, combina até com, por exemplo, o Black Metal Greymon, que dá de Digivolve 1. E se o Digimon tá com... seu oponente está com o Digimon de level 5, ele vai voltar para um level 4 e você pode deletar. O segundo efeito dele é em todos os turnos, quando o Digimon do oponente é deletado, ele levanta. Então, se você faz um ataque com Piercing no Digimon do adversário, você deleta aquele Digimon e o dano vai refletir na Security. Ele levanta e você vai ter mais um ataque, tá? Forte também efeito desse Black Wargreymon. Para finalizar a linha de Digimons de level 6, eu rodo uma cópia do Victory Greymon, tá? A função do Victory Greymon nessa lista é muito interessante também, pelo fato do efeito dele, tá? Ele tem, quando ele digivolve, você tá Digiburst 2 e você deleta um Digimon do oponente que tem 8000 de DP ou menos. Então no caso ele já seria para combar até mesmo com o Black Metal Greymon, né? Pelo fato que você dá D Digivolve 1, então ele vai entrar, vai dar D Digivolve, você vai atacar, vai evoluir para o Victory Greymon, vai deletar uma carta do oponente. Então muito interessante, tem 12.000 de DP, então ele é um bom batedor também, tá? E vamos para os Digimons de nível 7 da lista. Eu rodo duas cópias do Agumon Laços da Coragem. É uma carta muito forte desde quando saiu. Ele seria da BT06. Muito bonita também a arte dele. O efeito desse Agumon quando ele ataca, você tem um Tamer em play, você pode deletar um Digimon do oponente que tem 13.000 de DP ou menos. Ele sempre vai deletar um Digimon do adversário, tá? Segundo efeito dele, uma vez por turno, quando um Digimon do oponente é deletado, o oponente vai trashar a carta do topo da security dele. Então é como se ele desse um dano extra, né? Só que como essa carta está sendo trashada, o efeito dela não vai ativar. Tá bom? Muito interessante aí também, ele tem 14.000 de DP, custo por evolução em cima de level 6 é 3. Então é uma carta muito boa e muito interessante também. Para finalizar nossa linha de Digimons e Digimons de level 7, eu vou ter duas cópias do Omnimon da BT05, tá? Uma carta que eu gosto muito, um ótimo finalizador, tá? E uma carta muito forte. O Omnimon, o Omegamon tem 14.000 de DP. Tem um efeito quando ele digivolve, ele entra com Blitz, então ele entra batendo, tá? O segundo efeito dele, quando ele digivolve, ele é um suspende, então você pode atacar, colocar ele na mesa, evoluir para ele. Ele levanta e vai bater de novo. E ele tem um terceiro efeito, tá? Todos os turnos, quando um efeito de Digimon do oponente. Em todos os turnos, quando o oponente ativa um efeito de deletar ou retornar esse Digimon para a mão, você pode prevenir esse efeito, trashando uma carta level 6 da linha evolutiva dele, tá? E o efeito não ativa, né? Então ele countera um desses efeitos, tanto de voltar ele pro deck, de deletar ele, você consegue counterar esse efeito, tá? Muito interessante, muito bonito também esse Omegamon. Agora vamos para os Tamers da lista. De Tamers eu rodo duas cópias do Tai. Tá com a minha da BT01. O efeito do Tai, início do seu turno, se você tem 2 ou menos de memória, você começa com 3. Né? Um efeito muito interessante, que muitos Tamers usam também e ajuda bastante no formato. O segundo efeito dele no seu turno, todos os seus Digimons vermelhos que tenham 4 ou mais cartas na evolutiva ganham Secret Ataque mais 1. Então muito interessante porque você sempre vai ter um dano extra. O efeito da Security, quando ele é revelado na Security, ele entra no campo sem pagar custo de memória, tá? Rodo duas cópias dele. Rodo 3 cópias do Tai Kamiya da BT06, né? Esse Tai também ele é muito bom, muito interessante também. No seu turno, se você tem um Agumon ou um Greymon e você sobe eles da Blade em área, ou seja, do berço, você ganha de memória e você compra uma carta. Então você, ativando esse efeito, você sempre vai ter uma carta a mais na sua mão e sempre vai ganhar de memória.
Ele tem um efeito Mai uma vez por turno. Você pode desenvolver um Agumon em um Agumon do seu campo para um Agumon Bonds of Bravery, né, que seria o laço da coragem da sua mão. Fazendo o custo de evolução dele, ignorando o seu level. Para ativar esse efeito, você pode trachar 2 cartas da sua Security para fazer esse Digimon. Se no final do seu turno você tiver uma ou mais Securities, né, o Digimon que foi feito para esse efeito, ele é deletado, tá? Então é bom porque o Agumon Laço da Coragem ele vai entrar, vai ativar os efeitos dele, vai bater. Se você tiver Security ele vai ser deletado, tá? Mas ainda assim é um turno muito forte e muito agressivo também, tá? Finalizando os Tamers, eu rodo uma cópia do Marcus Daemon, tá? BT04. Ele também seta 3 de memória, né? No início do seu turno, se você começa com 2 números de memória, você inicia com 3. Segundo efeito dele no seu turno, quando o Digimon que tem Greymon no nome ataca, desde que ele não seja Doro Greymon, Burn Greymon ou Dex Doro Greymon, você vai suspender ele e vai ganhar um de memória, tá? Interessante também o efeito desse Marcus e o efeito da Security. Quando ele é revelado, ele entra sem pagar o custo de memória, tá? Agora vamos para as Option Cards. Eu rodo 2 Red Memory Boost. Uma carta muito interessante, ela também vem no Starter Deck do Galantimon. Ela tem um efeito de Mai. Você revela 4 cartas do topo do seu deck, adiciona um Digimon vermelho para sua mão, e o restante você coloca no fundo do seu deck, em qualquer ordem, né? Então é bom porque você sempre vai adicionar um Digimon vermelho, né? Isso ajuda bastante. E como um exemplo, o Black War Greymon ou qualquer outro Digimon que seja de 2 cores, ele conta tanto como Digimon vermelho e Digimon preto. Então essas cartas de 2 cores também são buscáveis pela Red Memory, tá? E tem um segundo efeito, que também seria de Mai, que seria no seu turno de delay, tá? Que essa carta fica em campo e você pode mandar ela para trash e ganhar 2 de memória. Muito interessante também essa carta, tá? Ajuda bastante também nas listas. E para finalizar a nossa lista, eu rodo 2 cópias da Dark Gaia Force, tá? Dark Gaia Force é uma carta muito interessante também. O efeito dela ajuda bastante, principalmente quando o oponente está com muitos Digimons na mesa. Ela tem o efeito de Mai. Você escolhe o número de Digimons do oponente, que tem o custo totalizado de 15, e você pode deletar eles. Então, se o oponente tiver 2 Digimons de 7 de DP, você pode deletar os 2. Se o seu oponente estiver com muitos Digimons de level baixo, você pode escolher todos até totalizar 15.000 de DP, que é um DP muito alto, e você pode deletar eles. Efeito da Security, quando ela é revelada, você vai deletar um Digimon do oponente que tenha 15.000 de DP ou menos. Muito interessante também o efeito dessa carta, tá? Bom, galera, agora vamos ao review da lista, né? Uma revisão e minhas considerações finais, tá? Eu dou 4 cópias do Black War Greymon, BT08, uma cópia Victory Greymon, BT04, 2 cópias Agumon Laços da Coragem, BT06, 2 cópias do Omegamon, BT05, 4 cópias do Metal Greymon, BTX1, 3 cópias Metal Greymon, BT08, 2 cópias Skull Greymon, BTX1, 4 cópias do Black Greymon, BT08, 3 cópias do Greymon, Starter 1, 3 cópias do Greymon, BT05, 3 cópias do Black Agumon, BT08, uma cópia Agumon, BT05, 2 cópias do Agumon, Starter 07, 3 cópias do Agumon, BT06, 3 cópias do Agumon, BT01, 2 Taikamiya, BT01, 3 Taikamiya BT06, 1 Marcus BT04, 2 Red Memory Boost, seria uma promo, né? 0.35, mas que vem no Starter, 07, 2 Dark Gaia Force, BT08, 4 Coromon, BT05,
e um Coromon do Starter. Bom galera, essa lista particularmente é uma lista muito agressiva, muito forte no formato, uma lista que bate muito forte. Já me trouxe resultados bem consideráveis, tá? Tem bastante conteúdo dessa lista aqui para trazer no canal ainda, tá bom? E é uma lista que eu particularmente gostei bastante, tá? Até porque tem cartas como o Black War Greymon, que bate bastante, o Agumalaço da Coragem, que é bem agressivo, o Minimon, né? É uma lista agro de Greymon tribal, né? Como muitas pessoas gostam de chamar, que dá resultados bem interessantes. Tem um posicionamento muito bom no meta também, tá? Bom galera, essa foi a minha ideia de lista, espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like no vídeo e comente lá o que você achou dela, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui, tchau tchau, até a próxima e fui, bons jogos, valeu!